Olá pessoal, tudo bem? Professor Evandro Gomes aqui, Biologia. Nós estamos aqui com o nosso primeiro vídeo, né, gente? É um vídeo exatamente como eu tinha prometido para vocês, levantando a discussão para a preparação do pessoal que vai fazer o concurso aí do EBSER Campina Grande. Bom, nós vamos conversar aqui, gente, sobre sífilis. É importante que vocês fiquem o máximo atentos às nossas dicas aqui. Na verdade, essa nossa videoaulazinha é uma dica, né? São dicas que vocês precisarão aí, e principalmente como isso está sendo de forma corriqueira, né? A cobrança dentro de alguns pontos específicos que nós vamos discutir aqui. Então nós vamos falar sobre a sífilis. Então, a primeira questão, né, para a gente discutir, na verdade, o que é, né? O que é a sífilis? Então, a sífilis, nós podemos dizer que é uma doença infecto-contagiosa, né? Essa doença ela vai apresentar um quadro crônico, ou seja, ela vai ter um desenvolvimento crônico com lesões que vão se formando e pode desaparecer à medida que essa doença vai desenvolvendo. Então, o que seria uma condição crônica? Uma condição que ela vai acontecendo por um longo período. Então, a gente tem aqui uma descrição como uma doença dita como uma DST, uma doença sexualmente transmissível. E sim, ela é uma DST, entretanto, nós vamos ver um pouco mais à frente que essa doença ela também pode ser transmitida através de outras vias e não através das relações sexuais, tá? Podemos destacar o seguinte, que é uma doença causada por uma bactéria, uma espiroqueta, né? Pertence à espécie Treponema pallidum. E nós temos aqui um caso interessante, porque dentro do que nós estamos encontrando no Brasil hoje, a sífilis, né? Ela está sendo considerada uma epidemia. Essa epidemia de sífilis, ela tem vários fatores, mas se vocês prestarem atenção aqui no gráfico, vocês vão verificar de 2008 a 2016 a quantidade de pessoas, no caso aqui a gente está falando da sífilis congênita, né, aquela que é adquirida para a criança, adquire no caso através da transmissão vertical da mãe para o filho. Nós temos crianças que estão tendo aí um crescimento muito grande, né, na contaminação por esta doença, por esta bacteriose. Tá? E nós temos mães também, gestantes, que estão adquirindo essa doença. Então vejam, o quadro é alarmante. Está sendo considerado uma epidemia. Existem fatores que estão correlacionando esse processo evolutivo da doença nos últimos anos. Dentre esses fatores, nós temos a falta de medicamentos, da matéria-prima para a produção do medicamento, que é, obviamente, nós temos aí a bezetacil, o principal medicamento antibiótico utilizado no tratamento contra a sífilis. Um outro fator, nós temos aí, prestem bem atenção, a baixa qualidade nos exames pré-natal. Apesar de nós termos o Sistema Único de Saúde trabalhando com a condição através de portarias específicas nos exames pré-natal, existe uma qualidade realmente abaixo do que se espera para se fazer esse tipo de processo analítico, né? Esse tipo de análise aí para a sífilis. Mas um dos fatores mais, podemos dizer assim, recorrentes e que mais influenciam nessa questão do avanço da sífilis, segundo estudiosos, é a falta do uso de preservativos, né? Então, principalmente os jovens, as pessoas estão deixando de utilizar os preservativos, como se tinha as campanhas diminuíram, se prestarmos bem atenção, nós tivemos uma diminuição nas campanhas, e isso cria uma impressão, né? Dá uma impressão que realmente não temos mais a necessidade de utilizar preservativos. Isso está acontecendo com os jovens. Então, um dos principais fatores ligados ao aumento seria a falta do uso de preservativos. Mas não esqueça, nós temos esses outros fatores, esses outros dois fatores importantes também para o avanço da sífilis hoje no Brasil, tá? A transmissão, como eu tinha dito para vocês, é através de relações sexuais, obviamente é uma condição, uma forma de evitar o uso de preservativo, como discutido no slide anterior. Nós temos também a transmissão vertical, ou seja, chamada de a congênita, certo? Onde se faz esse exame pré-natal, se faz no primeiro e terceiro trimestres, né, da gestação, exatamente para analisar e ver o possível tratamento já a partir do momento da identificação da doença na mãe, para evitar que a criança venha a desenvolver, a nascer com a doença, que pode ser realmente muito complicadora para o bebê. A gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre algumas complicações na sífilis congênita.
E através da transfusão sanguínea. A transfusão sanguínea, de acordo com a portaria, na norma 158, né, da enfermagem, do Tratado de Enfermagem, nós temos a transfusão sanguínea, é considerada hoje, é bem rara essa condição. Por quê? Porque existem os testes aí, são testes mais específicos, então é uma condição muito difícil hoje nós termos, existem os testes para sífilis exatamente para identificar isso aí, o sangue ele é testado, então dificilmente será repassado, né, durante a transfusão. Tá? Temos aqui as manifestações clínicas, né? Interessante aqui que nós temos as manifestações clínicas, são as mais variadas. Então nós temos inicialmente o seguinte, os sintomas eles aparecem num período de 7 a 10 dias e eles vão ter uma variação. Então o que acontece? Eles podem surgir e desaparecer. Ou a pessoa pode adquirir a sífilis, não ter o sintoma e ser um portador, ou seja, um transmissor da própria doença. Então isso a gente tem que ter muita atenção, caracterizando aí uma sífilis latente que vamos conversar daqui a pouco, tá? Percebam as lesões, né? A gente vai conversando aqui. A sífilis ela é denominada também cranco duro, né? Então é popularmente conhecida também como cranco duro. Então assim, precisamos ter muito cuidado, principalmente na condição da sífilis, porque ela é uma doença que muitas vezes na condição dita já pelo próprio nome latente, o indivíduo não vai apresentar sintomas, que é onde entra exatamente os tipos de sífilis. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui a sífilis latente, então sem sintomas, ela é classificada como recente, né? Ou seja, menos de 1 ano de vida, no caso de desenvolvimento, para desenvolver, ou tardia, né? Acima de 1 ano. Para começar a desenvolver. Então, assim, eu posso ter uma condição assintomática e ser realmente um vetor daquela parasitose, no caso aqui dessa bacteriose. Nós temos a sífilis primária, que ela, na verdade, 3 semanas após o contágio começam a aparecer os primeiros sintomas. Então, é o seguinte, a latente você pode ter, veja bem, menos de 1 ano, você pode não desenvolver, assim, com 1 ano, começar a desenvolver após o contágio a doença. Então ela esteja latente lá por um período de incubação. Já na primária, não. Na primária, se você prestar atenção, manchas avermelhadas elas vão surgir. E aqui nesse momento que surge exatamente o chamado cranco, né? Que são as lesões nos órgãos genitais que dão um aspecto rugoso e endurecido, provocando lesões mais graves. Vocês vão ver aqui, nós temos a primária, né? A questão aqui numa lesão no pênis. A sífilis secundária, isso já após 6 a 8 semanas do desaparecimento do cranco, ou seja, após o desaparecimento desses sintomas, há um aspecto de cura, e aí existe a condição de ser uma doença crônica, e 6 a 8 semanas após o desaparecimento do cranco, tenhamos aí o desenvolvimento de manchas vermelhas surgindo de uma menor incidência, isso aí já é caracterizada uma sífilis secundária. Já a sífilis terciária, nós temos aqui a sífilis terciária, essa aí é a condição mais aguda da doença. Neste caso, nós temos lesões, são bem piores, né? Pode atingir a boca, pode atingir o nariz, a garganta, pode gerar cardiopatias, a conhecida aqui também é neurosífilis, que afetando o sistema nervoso, causando osteoporose também, pode provocar osteoporose. E hepatomegalia, então a sífilis ela também pode causar, pessoal, fiquem atentos, às vezes nós relacionamos muito a hepatomegalia a outras doenças, causadas por vermes, né, e vírus, mas a sífilis, uma DST, classificada geralmente como realmente sendo, ela é uma DST, ela pode provocar também hepatomegalia, então vamos ficar atentos a essa condição, aos sintomas, tá? Tá? Nós temos um exemplo da sífilis congênita, né? A sífilis congênita, como eu tinha dito anteriormente, então você tem um bebezinho, neste caso não foram realizados os exames pré-natal e o bebezinho aqui acaba nascendo com características aqui realmente de lesões cutâneas, né? É o que caracteriza sim a sífilis num processo crônico, é mais difícil, porque aí neste caso pode levar danos muitas vezes irreparáveis, irreversíveis ao bebê.
provocando problemas neurais e até aborto. Pode provocar até aborto, sim. Então, assim, é importante que vocês fiquem atentos nos tipos de sífilis, tá? No desenvolvimento, vocês vão prestar atenção na primária. Nós temos aqui, ó, 3 semanas após o contágio, lesões, o cranco desenvolve aqui na primária. Temos a secundária 6 a 8 semanas após o desaparecimento do cranco. São lesões mais brandas, mas não quer dizer que é menos mal, né, do que a primária, enfim. E o quadro mais agudo, que é a terciária, são lesões mais, vamos dizer assim, mais fortes, né? São lesões mais incidentes que podem provocar males ainda mais danosos à saúde do indivíduo, tá? Esses slides, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Quem tiver interesse, vocês vão pegar esses slides, eu vou colocar na minha fanpage no Facebook, é só você procurar lá, tá certo? Biologia Evandro Gomes, você vai ver, e os slides eles vão estar lá. Quem tiver interesse pode ir lá. E outra coisa, dá uma clicada aí se você vai gostar, ou se não gostou, tá certo? As nossas dicas aí. E se inscreve no canal que nós vamos colocar muitas outras revisões, tá? Tem a questão do diagnóstico também. Vamos voltar aqui rapidinho à questão do diagnóstico. O diagnóstico da sífilis é o seguinte, veja bem, a sífilis primária, a sífilis secundária, ela é feita através de uma raspagem das feridas, né? Como se fosse um tipo de biópsia mesmo, tá certo? Para avaliar a presença da bactéria, que é uma espiroqueta. Aí utiliza-se corante específico, uma vez identificado, faça o tratamento. Já no caso de pessoas que não apresentam os sintomas, ou seja, a condição latente ou gestantes, é realizado um exame de sangue chamado de VDRL, exatamente, que é uma sigla em inglês, que esse caso aqui, a VDRL, irá identificar a presença de anticorpos contra a sífilis. É um processo que faz uma floculação, aonde vai se promover, tá certo, a identificação do anticorpo que vai combater a bactéria da sífilis. Pela coração que se faz e a cristalização desses anticorpos, e se faz através de um processo de titulação, é feito um processo de titulação, e pelos valores específicos dá para se identificar se a condição é reativa ou não reativa ou de baixa reatividade. Isso vai dar o pressuposto para que o laboratório identifique se o indivíduo tem ou não tem a sífilis. Então, Evandro, esse é o único exame que existe? De jeito nenhum. Esse exame aqui é o mais utilizado, é o mais simples. Agora um detalhe, pessoal, ele pode dar também aqui, neste caso, o exame VDRL, ele pode dar um falso positivo, como pode dar também um falso negativo, certo? Mas é um exame simples, é um exame imediato, ele sai, tem uma resposta muito rápida e é um indicador sim para identificar se o indivíduo tem sífilis ou não. Em outros momentos, na parte de imunização, a gente vai levantar essa discussão, o que pode ser esse falso positivo, esse falso negativo. Está ligado muito às enzimas que estão participando do processo de reação, mas isso é uma discussão que vem a posteriori, ok? Bom, o tratamento. O tratamento da sífilis é o seguinte, a sífilis primária, secundária e latente, o tratamento, independente do tipo de sífilis, se for primária, latente, né, secundária, terciária, o tratamento é feito com a bezetacil. Aí você, poxa, Evandro, bezetacil é a penicilina G-benzotina. Tá? Então, se você ler lá na tua prova e tiver lá penicilina G-benzotina é utilizada no tratamento contra sífilis. Está correto, pessoal, porque a penicilina G-benzotina nada mais é do que a nossa bezetacil. Ok? Então, o detalhe é o seguinte. Para o tratamento da sífilis primária, secundária e latente, utiliza-se, no caso, 2,4 milhões de unidades intramuscular dose única. Ou seja, o indivíduo recebe a dose única da penicilina, no caso aqui da bezetacil. No caso da sífilis terciária, que é um processo, lembre-se no slide anterior, que nós falamos que a terciária ela tem uma condição mais aguda. Nós temos aí 2,4 milhões de unidades, sim, da penicilina intramuscular, só que são 3 doses semanais, durante 3 semanas. Então, veja, o paciente ele vai receber
2 milhões em cada nádega, 3 doses semanais durante 3 semanas. Então veja que é um tratamento um pouco mais intenso, até mesmo porque os danos causados pela terciária, eles são danos bem maiores. Então perceba que nós temos uma diferença, apesar de nós termos aqui 2,4 milhões, 2,4 milhões, perceba que aqui em cima, na sífilis primária, latente e secundária, dose única, e na sífilis terciária, que é bem mais intensa, nós temos 3 doses semanais. Então fiquem atentos a isso daí. Agora, pessoal, veja bem, quero chamar a atenção de vocês, que isso daqui é uma condição importante. Veja bem, nós temos normas regulamentadoras na enfermagem, em todos os cursos da área de saúde, certo? E vamos ficar atentos a essa condição aqui, esse texto que eu chamei a atenção de vocês, isso aí, inclusive, já foi até questão de prova, tá? Nós temos aqui em todas as formas de sífilis, ou seja, latente, primária, secundária, terciária, a notificação é compulsória em periodicidade semanal. Aí você diz, Evandro, que danado é notificação compulsória? Gente, notificação compulsória, na verdade, é quando a doença, a lei exige que aquela doença ela venha a ser demonstrada, ou seja, ela exige que seja comunicada às autoridades. Então, assim, essa doença ela precisa ser comunicada às autoridades. Então, isso quando essa doença ela tem a obrigatoriedade de ser comunicada às autoridades de saúde pública, nós falamos em uma notificação compulsória. Então, ela tem que ser demonstrada, tá? Com periodicidade semanal, ou seja, nós temos acompanhamento, ou seja, é semanal e um tratamento aí de uma forma mais intensa. Não é uma condição imediata, não é uma condição imediata, desculpa, tá? Não é uma condição imediata, é uma condição semanal. A periodicidade não é imediata, é uma condição, como o nome já diz, periodicidade semanal e não de ação imediata. Isso aí é uma portaria nova, tá certo? A CIF está dividida em duas portarias, 204 e 205, mas a gente tem que trabalhar muito essa 204, que é de 2016, tá? A portaria de 204, 2016, que fala exatamente todas as formas de sífilis. A notificação é compulsória, com periodicidade semanal e não imediata, de acordo com ela, ok? Pessoal, foram algumas dicas aqui em relação a sífilis. Eu espero que vocês tenham aqui curtido, né? Tenham gostado dessas dicas. Vamos dar mais algumas de parasito, tá? Estou falando para vocês sobre parasitos, porque é algo que está ligado exatamente às aulas que eu já ministrei na pós-graduação, exatamente em segurança e medicina do trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, você dá um ok aí, dá um like aí, tá certo? E se inscreve no nosso canal, que muitas coisas boas virão. E fiquem aguardando aí, que nós começaremos aí também a trazer as nossas videoaulas, né, via EAD, aí serão aulas ao vivo, e também vídeos aqui voltados para o ensino médio, né, trabalhando exatamente as questões aí do Enem e particulares de medicina, ok? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e curta aí o nosso canal e vá lá na nossa fanpage, beleza? Um abraço, até a próxima.